Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia, que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe a sua semana, te proteja, livre de todo mal você e toda a sua família. Estaremos fazendo a leitura do livro de 2 Samuel, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 12. A pastora Maria, no dia de ontem, teve uma leitura extensiva e hoje nós temos uma leitura pequena, 12 versículos apenas, que está escrito assim: 2 servos de Isbosete o matam e trazem a cabeça de Davi. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, nas mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens, capitães de tropas, e era o nome de um Baaná e o nome de outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava a Benjamim. E tinha fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até os dias de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os seus pés, e era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. E a sua ama o tomou e o fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela para fugir, caiu e ficou coxo, e o nome dele era Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na 5ª costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama, deitado na sua recâmara, e o feriram e o mataram, e cortaram-lhe a cabeça, e tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom, e disseram ao rei: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor, de Saul e da sua semente. Porém Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, e disse-lhes: vive o Senhor, que remiu a minha alma e de toda angústia. Pois se aquele que me trouxe novas, dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia as boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclague, cuidando ele que eu, por isso, lhe desse alviçaras. Quanto mais há ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa. Sobre a sua cama, agora, pois, não requereria eu o sangue das vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus jovens que os matassem, e cortassem-lhes os pés e as mãos, e pendurassem sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Amém? Louvado seja Deus. Podemos ver aqui no capítulo 4
realmente o cumprimento total da promessa de Deus sobre a vida de Davi. O que é interessante é que realmente Davi, entendendo a direção de Deus para todas as coisas, não precisou tomar partido de nada, só precisou confiar no Senhor e fazer aquilo que o Senhor colocava em teu coração. Ele não se dispôs, ele não se colocou em luta, em guerra contra Saul, contra Jonatas, agora contra Isbosete. Ele não foi... ele não tomou atitude de agir querendo justiça para que aquilo que fosse a promessa na sua vida viesse a se cumprir de uma maneira talvez não confirmada ou não abençoada por Deus. Ele não tomou a disposição de tomar atitude precipitada para fazer as coisas acontecerem em teu favor. Ele orou a Deus. E como Deus tinha um propósito na vida de Davi, Deus moveu o coração desses homens a tomarem essa atitude. Homens que foram desleais, homens que foram insubmissos, o rei estava ali em pleno meio-dia, dormindo. Tudo bem que alguém que tem tarefas, tudo bem que alguém que está trabalhando, tudo bem que alguém, quando tem alguma coisa para fazer, vai estar ocupado, mas o rei estava ali descansando na hora do almoço e eles tomaram essa atitude, desleal, injusta. Os dois ali feriram Isbosete, arrancaram sua cabeça, e parece que é a maldição na família de Saul ou na descendência de Saul. Porque tanto com Saul e com seus filhos, se você tem acompanhado a leitura, ouvido a palavra, aconteceu a mesma coisa. Os filisteus arrancaram-lhes a cabeça. Então, dá para ver a crueldade e para mostrar que é realmente vitorioso, Então, esse negócio de arrancar a cabeça do seu inimigo é para mostrar o quanto eles são vitoriosos, o quanto eles são poderosos. Davi fez isso com os filisteus. Na verdade, Davi fez isso com Golias, representante dos filisteus. E aí os filisteus fizeram isso com Saul e seus filhos. E agora esses dois homens fizeram isso com o último filho de Saul, o que era o rei, o que era o herdeiro. Davi está reinando em Hebrom, mas a partir de agora, Deus vai começar a estabelecer um reinado forte sobre as mãos de Davi. Imagine quanto tempo demorou, Acredito eu, mais de 15 anos, mais de 20 anos praticamente, para Deus cumprir a promessa sobre a vida de Davi, onde seria rei sobre todo Israel, onde se cumpriu aquilo que o Senhor tinha determinado sobre a vida de Davi, há 15 anos atrás. Então, para que Davi foi consagrado por volta de 16 anos, e com 30 anos ele é constituído rei sobre todo Israel, onde todas as tribos o reconhecem como rei. Todas as tribos dão para ele, falam: você vai ser rei, mas seus deveres são esses, suas obrigações são essas, passa todas as determinações para ele como rei. E agora então, 15 anos depois, ele é colocado como rei sobre todo Israel. Então, o que podemos entender é que Davi esperou o tempo certo de Deus para todas as coisas. Davi passou por todos os processos. Davi passou em todas as provas. Até ele chegar ao reinado, ele teve que adquirir experiência para como lidar no meio da realeza. Ele teve que adquirir experiência para como administrar. Ele teve que adquirir experiência para como ter homens fiéis ao seu lado e não homens igual esses dois que mataram Isbosete, homens que realmente estavam do lado dele para proteger, para guerrear, não importa as circunstâncias.
Então Davi, em todo esse tempo, em todos esses 15 anos praticamente que demorou para cumprir o reinado, ou cumprir a entrega do reinado nas suas mãos, ele aprendeu muito. Então, aprenda no tempo, não reclame do tempo. Ah, mas está demorando. Você tem que ser ensinado, mas está demorando, você tem que ser orientado, mas está demorando. Não se preocupe com o tempo. No tempo o Senhor está trabalhando na tua vida, tá bom? O que você tem que entender é que da mesma maneira que Davi conseguiu êxito e sucesso na sua jornada, não precisando às vezes nem guerrear e nem lutar, né? As próprias pessoas faziam as coisas para ele, e ele, por memória, querendo ou não, Isbosete era seu cunhado, né? A sua esposa, Mical, era irmã de Isbosete. Querendo ou não, era um parente dele. Querendo ou não, imagine 15 anos atrás, ele era mais novo, Davi viu ele crescer. Davi talvez teve contato com ele quando era criança, Davi talvez ensinou ele a atirar arco, ou atirar flecha, ou a manusear espada. Então, neste tempo todo, creio eu, teve um convívio ali, como Davi fazia parte da realeza, ele viu Isbosete, ele talvez viu Isbosete crescer, e é seu cunhado, né? Fazendo parte da sua família, por parte da sua esposa. Então ele muito se indignou e falou: se com o mensageiro de Saul, que falou para mim, que enfiou, né, que cravou a espada nele, eu não tirei-lhe a vida, quanto mais vocês dois, que são dois, praticamente assim podemos dizer, traidores. Porque a lealdade é algo que não tem preço. Lealdade é algo que nós não tem valor. Uma pessoa que é leal a você, o esposo que é leal à esposa, o amigo que é leal ao amigo, as pessoas que são leais às outras, é uma questão de princípio e de caráter. E isso podemos ver que Davi zelava muito por isso, por lealdade. E esses homens não foram leais ao seu rei e acabaram então perdendo a sua vida. Mas eu creio e acredito que aqui Deus estabeleceu o propósito de cumprir, né? Estabeleceu o tempo de cumprir o seu propósito na vida de Davi. E eu quero dizer para você também, seja leal a Deus, seja leal aos princípios divinos, que no tempo certo a tua bênção e a tua hora vai chegar, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, que o Senhor cumpra na tua vida as tuas bênçãos e as tuas promessas, em nome de Jesus. Mais uma vez, quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.